Queridos, vamos abrir a palavra de Deus. Já queria que você fosse abrindo sua Bíblia, lá em Neemias 8. Eu não sei como é que está o teu coração. Meu coração está muito alegre. E eu estou percebendo que hoje é uma noite de libertação, de restauração. Não sei como é que você chegou aqui. Não sei como é que você está aí na sua casa. Mas se prepare, tem algo no teu coração que vai ser liberto nessa noite, tem algo no seu coração que vai ser restaurado nessa noite. Então, eu quero que só você tire todo o preconceito, que você realmente deixe o fluir do Espírito Santo de Deus nesse tempo, porque Deus quer falar contigo, amém? Amém? Você está preparado para aquilo que Deus quer falar contigo nessa noite? Então, abra sua Bíblia lá em Neemias. Nós vamos começar hoje um pouco diferente. Vamos começar já lendo a palavra de Deus. E eu quero trazer hoje uma reflexão sobre esse texto, sobre uma parte desse texto e como que nosso Deus é tremendo. Neemias 8, nós vamos ler ali do versículo 9 até o 12. Neemias 8, de 9 a 12. Pega a sua Bíblia aí também. Você que está aí na sua casa, você está com a sua Bíblia aí no lado? Com essa questão da internet, às vezes as pessoas falam assim, eu tenho no celular, certo? Mas eu ainda sou meio, né? Meu devocional eu faço, né? Não tem problema não. Olha, mas a esposa está ali, com a Bíblia do lado ali, né? Isso é bênção máxima. Mas sabe, não tem problema não você ter o celular, o importante é ler. Certo? A Bíblia, o meu pastor, eu já ouvi isso há muitos anos, que a Bíblia é que nem escova de dente, cada um tem que ter a sua e usar, né? Então esse é o... Já ouviu essa expressão, Elker? Pastor Roberto falando sempre isso, né? Vamos lá, Neemias 8, a partir do versículo 9, diz ali, então Neemias, o governador Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos, este é o dia consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra da lei. E Neemias acrescentou, podem sair, comam, bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Deus. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalme-se, pois este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir, com os que nada tinham preparado e celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Queridos, esse texto é muito especial. Neemias, ele já estava passando por uma jornada, nós já pregamos aqui sobre Neemias, o povo de Israel, ele tinha desobedecido, ele estava no exílio, uma escravidão, né? Houve perda da identidade daquele povo, aquele povo estava sofrendo, certo? Daí de repente vem uma palavra de Deus, além da destruição do povo, houve uma divisão dos reinos, reino do sul, reino do norte, e aí começa toda uma confusão, mas só que aquele povo perdeu sua identidade, aquele povo foi para o exílio, ficou escravo, e Deus vem dar uma palavra a Neemias, ele vai lá, reconstrói o muro, mas além da reconstrução do muro, aquele povo precisava de uma reconstrução da identidade, eles tinham perdido a alegria de viver, eles tinham perdido a alegria, o propósito de vida. Nesse tempo que nós estamos passando, muitas pessoas têm perdido a alegria de viver, têm perdido o propósito de vida, porque não entendem a alegria que vem do Senhor frente a uma alegria que vem das circunstâncias externas, e eu deixo que essas circunstâncias externas paralisem a minha vida. E aqui, o que acontece? Neemias, ele vem, termina a reconstrução do muro, e ele está ali naquele processo, mas além da reconstrução do muro, existia a necessidade de uma reconstrução espiritual e de uma reconstrução emocional. E a hora que eles começam, e todo esse processo foi feito por Neemias, na reconstrução do muro, e Esdras, que era o sacerdote, ele atuava ali na reconstrução espiritual, junto com Neemias. E eles começam a ler a lei, e eles começam a ver, e aquele povo começa a chorar.
porque eles veem ali o relato da desobediência, e por que eles ficaram escravos tanto tempo, e todo o sofrimento que estava acontecendo ali, e tudo aquilo que deveriam fazer para voltar o coração ao Senhor, e eles começam a chorar, e eles começam a se lamentar, e de repente Neemias vem e dá uma palavra, Esdras vem e dá uma palavra, e naquele momento começa uma reconstrução emocional. Parem de chorar, se alegrem. O que está acontecendo hoje, que muitas pessoas estão sofrendo muito, muitas pessoas perderam a capacidade de se alegrar, porque eu decido viver murmurando, eu decido viver preso de algo que aconteceu na minha vida, de algo um trauma, de um evento do meu passado, e essa prisão me impede de viver uma alegria que vem do Senhor. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente, uma diferença do que é essa alegria sobrenatural que vem de Deus, de uma felicidade ou uma alegria natural que está ligada às circunstâncias externas. Então, o que está acontecendo? Neemias vem e dá uma palavra, se alegrem porque é a alegria do Senhor que vai fortalecer vocês. Sabe, e nessa reconstrução espiritual, reconstrução emocional, onde muitas pessoas perderam a identidade, o que mais nós vemos é pessoas questionando a justiça de Deus. Você já viu isso? Será que Deus é justo mesmo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse com a minha família? Eu vou olhar para a justiça e falar assim, por que Deus permitiu que Leandro fosse levado agora nesse momento, recém-convertido, ia se batizar com 2 filhos pequenos? E tem tanto bandido, tem tanta gente que estuprou, matou, e está aí firme. Por que Deus permite isso? E vem um questionamento na mente, e eu começo a questionar a justiça de Deus. E muitas pessoas começam a questionar o poder de Deus. Será que Deus é poderoso mesmo? Será que Deus consegue ter poder em todas as coisas? Porque a hora que eu começo a olhar para essas situações e circunstâncias, eu estou trazendo uma autodestruição para mim, estou abrindo mão de viver o que é a alegria que independe das circunstâncias externas. Porque os nossos olhos não podem estar somente nessa dimensão natural, mas nós temos que olhar na dimensão sobrenatural de Deus, aonde nós estamos indo, para onde nós estamos indo. E eu tenho certeza, o Leandro está com o Senhor, o Leandro está vendo algo que nós não conseguimos ver ainda, né? Os anjos adorando ao Senhor. Como é que os anjos adoram a Deus? Certo? Quando nós estamos adorando aqui, nós estamos adorando junto com os anjos, e o Leandro já está lá. Porque se nós ficarmos focados somente na dimensão dessa vida, infelizmente nós vamos passar pela vida cabisbaixo, murmurando, e com o coração amargurado, e aonde eu estou está contaminado, porque eu não me alegro, porque eu vivo no vitimismo, com chicotinho, eu não mereço, Deus não me ama, e eu acabo perdendo a oportunidade de viver uma alegria sobrenatural, que é a alegria do Senhor. Sabe, quando esse questionamento vem à mente, nós podemos compreender que isso pode ser questionado, sim, porque naturalmente as pessoas tendem a questionar, porque nós somos humanos, nós somos falhos, e nós podemos às vezes abrir o nosso coração para Deus. Deus conhece o nosso coração, mas quando eu vou para as Escrituras Sagradas, e aí eu percebo que a justiça de Deus está aqui. A justiça de Deus é um dos atributos morais de Deus, onde o Salmo 145 diz lá, o Senhor é justo, e todos os seus caminhos é bondoso. O Senhor é justo em todos os seus caminhos, e é bondoso em tudo o que faz. Deus é justo. Deus nunca vai agir com injustiça. Ele não pode duelar com seu caráter. Se um atributo natural de Deus é a justiça, Deus nunca vai ser injusto. Então, ao invés de você questionar a justiça de Deus, será que é justo isso? É você entender, Deus, aonde que eu vou crescer nesse processo? Aonde que eu vou amadurecer nesse processo? Porque Deus é justo, e a palavra deixa isso muito, muito claro. Deus não falha. Sabe, nós podemos tentar de todas as formas entender os critérios da justiça de Deus, e nós não vamos conseguir, porque a nossa mente não alcança aonde está a mente de Deus. Não tem como.
Nós somos muito limitados. Mas além de ser justo, o nosso Deus é onisciente e onipotente. A onisciência, lá no Salmo 139, 1-6, ele diz lá: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento, quando me levanto, sabe, de longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Antes que a palavra me saia da boca, o Senhor já sabe. Sabe, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Sabe o que está no teu coração? Deus já sabe. Essa dor que está aí, Deus já sabe. Essa tua angústia, sua ansiedade, Deus conhece. Porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Então, sabe quando você tem um filho pequeno, e o filho acha que você não está sabendo, e ele tenta dar um migué? Diz que aqui em Curitiba não é fake news, é migué, né, Ivanildo? E sabe, aí o pai já sabe, e o pai só fica olhando, até onde vai? Né? Porque agora o nosso Pai eterno não tem, a palavra fala que não tem qualquer lugar que nós possamos nos esconder da presença dEle. Ele sabe todas as coisas. Mas além de Ele saber todas as coisas, Ele é onipotente. Salmo 135 vai dizer lá: o Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. O Senhor faz o que agrada a Ele. Ninguém vai conseguir usar Deus como marionete. Porque acontece que hoje muitas pessoas, ao invés de buscar a presença de Deus, a intimidade com Deus, para entender a vontade de Deus para a sua vida, eu fico pedindo para que Deus faça a minha vontade. Sabe, é muito interessante. Imagine se a Ivanilda orasse: Deus, me manda o Boaz desde que seja o Marcelo. Certo? Não, o Marcelo veio para a Ivanilda e... não sei, está indo bem, né? Mas o que acontece? Nós precisamos entender que o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas quando eu quero pedir para que Deus faça as minhas vontades, eu perco a possibilidade e a oportunidade de entender e viver a onipotência de Deus. Você tem confiado que Deus é todo poderoso? Sabe essa enfermidade que você tem enfrentado, você tem colocado diante de Deus, dizendo assim: Deus é poderoso. O Josué está na UTI, está entubado, é verdade. O Christian também já esteve na UTI, esteve entubado, e Deus fez o milagre. Deus vai fazer o mesmo milagre na vida de Josué? Nós cremos que sim, e nós temos orado por isso, e nós temos clamado por isso. Mas Deus é soberano. Deus é onisciente, é onipotente, e nós vamos, enquanto tiver um fôlego de vida, nós vamos estar de joelho no chão, vamos estar orando, vamos estar clamando, porque é isso que cabe a nós fazermos: confiar no poder, na soberania, e entrar na brecha, para que possamos interceder pela vida do Josué, e por todos os queridos. A Carmen, que é a mãe da Carol, temos orado e clamado por ela. Certo? O Rubens, esposo da Mércia, temos orado e clamado por ele. E nós temos visto Deus agir. Deus é poderoso. Mas sabe, a hora que nós entendemos a justiça de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, nós precisamos entender que Deus não nos revela tudo. Porque nós não temos estrutura emocional de entender o propósito de todas as coisas. Lá em Deuteronômio 29 diz lá: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Deus não vai, se Deus revelasse todas as coisas a nós, nós não teríamos estrutura emocional para suportar. Será que Deus vai restaurar o teu casamento? Será que Deus vai restaurar a sua vida conjugal? Será que Deus vai restaurar esse perdão que falta liberar diante de Deus? Será que, certo, Deus, nós precisamos dar um passo de fé. Porque se nós soubéssemos todas as coisas, nós teríamos uma grande dificuldade de conhecer a Deus. Porque é quando você dá um passo de fé, é que você vai conhecer a Deus verdadeiramente. Sabe quando que você vai ver um Deus que restaura o casamento? Quando você tem um casamento para restaurar.
Sabe quando você vai ver um Deus que cura? Quando você tem uma enfermidade e vê Deus agindo na enfermidade e curando. Sabe quando você vê entende o que é ser um Deus provedor? É quando você tem uma necessidade e vê Deus trazendo provisão. Então, nós precisamos entender a dimensão das provações em nossas vidas. E quando nós olhamos para esse texto e começamos a ver, nós precisamos estar em paz, porque nós não precisamos saber todas as coisas, nós só precisamos confiar e caminhar com fé. Quando confiamos pela fé, nós podemos se jogar. Porque não é a minha coragem, muitas vezes, mas é a minha fé. Eu lembro uma situação com meu filho, nós estávamos no mar, meu filho faz natação desde pequeno, só que ele nunca tinha nadado no mar aberto. E nós estávamos num passeio, aqueles passeios de escuna, que vai lá para o meio lá, e mergulhamos lá. E ele com aquele macarrão. E eu e a minha filha já se jogamos lá sem nada, sem boia, porque a gente nada, né, razoavelmente bem. E aí ele estava com aquele macarrão. Eu falei, Nicolas, solta esse macarrão e vem nadando aqui. Eu estava bem longe dele. Rapaz, será? Eu falei, solta, pode vir, pode soltar e vir. Deixa esse macarrão aí que depois eu busco ele aí. E ele cheio de medo, mas ele olhou e eu falei com convicção, pode soltar que eu estou aqui para te proteger. E ele largou. E ele veio. Foi nadando e começou a rir. Vai, estou conseguindo nadar no meio do mar. Pensa se ele quer macarrão agora. Pensa se ele quer boia. Boia é para os bebês. Agora ficou fortão. Sabe, ele deu aquele passo, não tanto pela coragem dele, mas pela palavra de afirmação do Pai. Quando nós caminhamos debaixo de uma palavra de afirmação do nosso Deus, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos duvidar. Se Deus está colocando uma palavra no teu coração hoje, pare de duvidar, tenha fé e se jogue. Às vezes a incredulidade nos tira a possibilidade de viver experiências tremendas com o Senhor. Tremendas. Então nós precisamos entender que Deus é justo e tem todo o poder. E não temos estrutura para sabermos os planos dele. Você tem entregue plenamente a esse amor do Senhor. E eu quero aqui destacar desse texto que nós lemos de Neemias, eu quero destacar o versículo 10. Onde Neemias ele vai dizer ali, pois podem sair, comam, bebam, do melhor que tiver. O que ele está dizendo? Deixa a vida mais leve. Pare de ficar lamentando, pare de ficar chorando pela prisão que você teve, pela situação que você teve. Celebre, se alegre. E ele vai dizendo aqui, podem sair, comam, bebam o melhor que tiverem, repartam com os outros, sabe, vamos fazer festa juntos, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, pois a alegria do Senhor os fortalecerá. Queridos, nós não precisamos estar tudo completo, tudo certinho para nos alegrarmos no Senhor, porque a alegria circunstancial é diferente da alegria do Senhor. A alegria circunstancial, essa alegria que ela é uma felicidade, ela está na dimensão natural, mas a alegria do Senhor está na dimensão sobrenatural. E eu me alegro independente das circunstâncias externas. Eu me alegro porque Deus está em mim, porque eu tenho o Espírito Santo, porque eu vivo a plenitude da presença de Deus. Se você somente se alegra com circunstâncias momentâneas, você pode aumentar esse percentual torcendo para o Flamengo. Mas estou brincando. Claro que eu estou brincando. Não, falando sério. Mas vamos lá. Mas eu quero dizer o seguinte. Circunstâncias momentâneas, elas passam. Pode ver as grandes alegrias que você teve de circunstâncias externas. Elas passam. Mas a alegria do Senhor, ela é perene. Ela é imutável. Porque ela está dentro de mim. E ela vem de dentro para fora. Ela vem de dentro para fora. Então, será que você está sofrendo hoje? Será que você não está conseguindo se alegrar hoje? Porque a tua alegria está condicionada às circunstâncias externas. Eu vou me alegrar quando tiver todo mundo vacinado.
Eu vou me alegrar quando não tiver mais Covid no mundo. Queridos, a alegria não pode estar condicionada à economia, certo? O pessoal aí está preocupado, agora vem a recessão, vem isso, vem aquilo. Né? E eu estou colocando culpado, né? Nós estávamos comentando ontem lá, primeiro era o FMI, daí depois foi a Zélia Cardoso de Mello, aí depois foi não sei quem, e aí eu começo a colocar todo cenário, eu vou colocando a culpa em alguém, e eu não vivo e não me entrego plenamente. Para com isso. Então a alegria do Senhor vai te fortalecer. Então somente dê esse passo, certo? Então, e a alegria do Senhor, como eu falei, é diferente dessa alegria momentânea, né? Dessa alegria sobrenatural. Quando você coloca em Deus todas as suas expectativas, os seus sonhos, você coloca tudo na direção dEle, Ele nunca erra, Ele nunca falha. Porque se a sua alegria está condicionada às pessoas externas são falhas. Esse mundo é falho. As circunstâncias podem não ser favoráveis hoje, amanhã. Mas quando eu coloco no Senhor, como o Senhor nunca erra, nunca falha, certo? Eu não preciso temer, porque a minha alegria no Senhor que vai me fortalecer. E nós precisamos ter ambas. Eu não estou dizendo que você não pode ter uma alegria aqui. Você pode ter alegrias momentâneas, isso faz parte da vida. Aí vamos reunir, não vejo a hora de fazer aquela muvuca com um churrasquinho, né? Casa cheia, todo mundo sem máscara, né? Podemos, não vejo a hora de ir no estádio, no Maracanã. Vai chegar esse momento. Mas até esse momento chegar, eu procuro outras formas de me alegrar. E aí eu estou me alegrando em assistir um jogo com meu filho. Eu estou me alegrando em ter um papo cabeça com a minha filha. E ver os sonhos dela ali. Eu estou me alegrando em ter uma caminhada discipular. Estou me alegrando, essa semana, Dia dos Namorados. Eu e a minha esposa, eu falei, se prepare, nós vamos fazer alguma coisa diferente. Certo? Por quê? Porque eu encontro formas de me alegrar. Porque eu tenho uma alegria interna tão grande que quer transbordar. E eu começo a gerar circunstâncias externas que me trazem alegrias naturais. Agora, aquelas pessoas que aqui dentro está petrificado, sabe aquelas pessoas que estão presas ainda à falta de perdão, estão presas ainda à amargura, a ressentimento, não conseguem se alegrar nem por dentro nem por fora. E aí a vida está passando, e eu não percebo que a vida está passando, e eu, ao invés de colecionar boas memórias, eu estou colecionando amargura, ressentimento, tristeza, choro. Isso é uma grande armadilha. Satanás se alimenta da falta de perdão. Satanás se alimenta da incredulidade. Satanás se alimenta da amargura do ressentimento. Pare com isso, se liberte. Eu falei que hoje era uma noite de libertação. De repente você está aqui na sua casa, ou você está aqui presencialmente. Se liberte disso. Você coloca diante do Senhor hoje e fala, Senhor, eu entrego. Chega de ficar retendo esse perdão. Eu vou liberar perdão, eu vou pedir perdão, eu vou restaurar, porque eu quero viver uma vida abundante. Eu quero viver essa alegria que está aqui. Queridos, as provas fazem parte da vida. Quem deixa de viver por causa das provas da vida, ele perde tempo, porque a palavra fala sobre isso. Tiago 1 vai dizer lá, meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passar por provações, pois vocês sabem que as provas da sua fé produzem perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. As provas fazem parte da vida, mas a Escritura nos desafia a ressignificarmos as provas, para que possamos alcançar a maturidade, aperfeiçoar a fé e conhecer mais a Deus. Quando eu olho as provações dentro dessa perspectiva, as provações vêm para me amadurecer, para aperfeiçoar a minha fé, vêm para mim realmente amadurecer, aperfeiçoar a fé e viver um novo de Deus. Então, muda completamente o significado dessas provações. Não é só para me punir ou para... Não! Deus não vai permitir provações para punição. Que é isso? Nós temos a graça, a perseverança, a provação faz parte da nossa caminhada. E a perseverança nas provações nos leva à maturidade. E essa maturidade nos leva à integridade.
Queridos, perseverança não é somente continuar, mas continuar tendo fé. A fé aperfeiçoada. Muitas pessoas, eu vou perseverar. Eu vou perseverar, mas vou perseverar murmurando. Você não está sendo aperfeiçoado em nada. Porque o perseverar deve estar alinhado com a sua fé. Queridos, você não vai conhecer a Deus intimamente sem provações. Se Deus nos desse provações, nós ouvimos conhecer os atributos de Deus. Porque nós estamos num mundo imperfeito. E por isso que a palavra nos fala, quando passar pelo fogo. Lá em Isaías, quando passar pelo fogo, você não vai se queimar. Porque nós vamos passar pelo fogo. Quando Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Ele não está dizendo se você passar por aflições. Quando passar por aflições, então passe por aflições. Mas passe com um propósito de amadurecimento. Eu quero crescer. Eu quero ficar mais forte. Sabe aquela árvore que vem o vento e ela vai ficando cada vez mais forte. Porque ela vai ter que a raiz vai ter que ir descendo porque o vento é forte. E aí, sabe? Então é assim. Me lembrei agora da época que eu estava na chácara, lá em Cascavel, que eu ia arrancar uns pés de mandioca. Aí você pegava uns pezinhos de mandioca assim, saia rapidinho. Mas tinha uns que você tinha que ir fazer força para sair. E qual que eram as mais gostosas? Aquelas amarelinhas que se desmanchava com a carninha de porco, um molhozinho em cima. Era essas mais profundas. Querido, se você quiser ter uma vida com Deus superficial, você vai perder a oportunidade de experimentar a alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor requer profundidade. Eu conheço a Deus e eu me alegro, independente das circunstâncias externas. As experiências com Deus no teu passado, Ele te tornou mais maduro, Ele te aperfeiçoou, ou te tornou uma pessoa amargurada, ressentida, de mal com a vida. A alegria que flui de dentro para fora, essa é uma alegria sobrenatural. Ela é uma consequência da presença de Deus no nosso coração. Como é que você tem se alegrado? Mas sabe, esse texto ainda nos ensina uma outra situação. Que a alegria do Senhor, ela nos capacita a mudar a nós, quando nós não conseguimos mudar as circunstâncias. Isso é tremendo. Além de diferenciar a alegria natural da alegria sobrenatural, nós podemos também entender que a alegria do Senhor, ela muitas vezes muda a nós, quando nós não conseguimos mudar as circunstâncias e a situação. Ao invés de mudar as circunstâncias, deixa Deus mudar. Como é que você enfrenta essa circunstância? Jesus deixou uma orientação lá em João 15, muito especial. Ele começa assim, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Assim como o Pai me amou, eu também os amei. Permaneçam nesse amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerem no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Olha como é que ele finaliza esse trecho. Não finaliza porque tem mais para frente, mas o versículo 11 do capítulo 15 diz ali: tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Sabe, alegria completa somente encontramos quando temos a alegria do Senhor. Jesus não estava dizendo que aqueles discípulos não tinham alegria. O que ele estava dizendo é que quando vocês tiverem a minha alegria, vocês terão alegria completa. Já comprou um carro novo, uma casa nova, você mudou de casa, tem aquela alegria, aquela euforia. Daí você pega um carro novo, daqui a pouco passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, daí aquele carro já vai ficando, né? Aí parece que perdeu um pouquinho a graça, sai o cheirinho de novo, né? E daqui a pouco já está. Aquela alegria de você, sabe, vai lá e tira uma foto com aquele lacinho na frente. E perdeu o sentido, porque é uma alegria momentânea. Mas nós podemos mudar a nós para nos alegrarmos e sermos gratos em tudo. Sermos gratos em tudo. Essa alegria momentânea precisa ser renovada com experiências que geram reflexos em sua mente.
uma alegria que precisa ser retroalimentada constantemente. A alegria natural é isso aí, toda hora eu preciso de algo novo. E por isso que muitas pessoas, porque não têm a alegria do Senhor, precisa a todo momento estar trocando de carro, trocando de casa, trocando de esposa, trocando de não sei o quê, porque não tem uma alegria completa, eu não consigo honrar minha esposa, não tenho alegria completa, eu não consigo honrar o meu trabalho, e aí eu não paro em lugar nenhum, porque a todo momento eu quero algo novo, algo novo, algo novo, algo novo. A alegria do Senhor me faz ter acesso a algo novo, sim, mas não é esse buraco sem fim. Sabe, eu sou grato ao Senhor, porque Deus nos dá uma alegria que é perene, uma alegria que ela é perfeita. E para finalizar, queridos, eu quero ir para o final dessa reflexão que Neemias coloca aqui. Quando nós vamos, ele fala aqui da alegria que fortalece. A alegria que fortalece é aquela alegria que ela vem do Senhor. Mas sabe, a alegria é uma virtude do fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22 escreve alegria como uma consequência de quem tem intimidade com o Espírito Santo. Se você não está conseguindo se alegrar no Senhor, a minha pergunta é: como é que está a sua intimidade com o Espírito Santo de Deus? Como é que está a sua intimidade com o Senhor? Como é que você tem vivido os princípios eternos da palavra de Deus? Porque se você começar a selecionar o que você vai seguir da palavra de Deus, não tem como você ter uma alegria plena. Porque a alegria plena requer entrega plena. Se eu não entrego plenamente, não tem como viver uma alegria plena. Então, a partir do momento que a alegria é uma virtude do fruto do Espírito, como amabilidade, bondade, domínio próprio, mansidão, a alegria está ali. E a alegria do Senhor não é essa alegria momentânea, natural, é a alegria sobrenatural que vem do trono da graça. Então, a partir do momento que eu conheço isso, eu preciso sim buscar mais intimidade com Deus para experimentar essa alegria. Muitas pessoas perdem a alegria da salvação por causa de uma circunstância. Muitas pessoas perdem a alegria da salvação por causa de uma circunstância. O que é a alegria da salvação? Sabe aquela alegria que você... Eu tenho o costume, às vezes, o pessoal me vê falando sozinho dentro do carro, eu vou conversando com o Espírito Santo. Eu saio de casa e eu já começo. Oh, Espírito Santo, bom dia, tal, olha, temos isso para fazer hoje, temos isso para fazer depois, e eu vou conversando, eu vou orando, eu vou falando com Deus, e é uma prática minha. Mas sabe, meu coração se alegra a todo momento, porque eu sou salvo, eu vivo a eternidade hoje, aleluia. Eu não morro mais, esse corpo vai ficar aqui, mas eu terei um corpo glorificado. Eu vivo a eternidade hoje, eu quero viver a vida leve, honrando a minha esposa, honrando meus filhos, honrando a Deus, buscando santidade, não deixar que ninguém defina a minha alegria. As pessoas podem fazer o que elas quiserem, podem tentar o que elas quiserem, mas a minha alegria não está condicionada a ninguém, está condicionada no Senhor. E porque a alegria é um fruto do Espírito, eu preciso fortalecer a minha intimidade com o Espírito Santo de Deus para viver essa alegria. Mas muitas pessoas perderam isso. No Salmo 51, ele diz assim: não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. É Davi falando aqui. Salmo penitencial, ele estava num momento de grande tristeza. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Queridos, Davi tinha perdido a alegria da salvação, ele tinha adulterado, o filho tinha morrido, ele estava arrependido, ele estava vivendo um momento de grande tristeza, mas chegou o momento que ele falou assim: Deus, devolve-me a alegria da tua salvação. Eu não quero ficar carregando esse peso para o resto da vida. Eu quero colocar isso diante do Senhor. Eu sou perdoado, o Senhor me perdoou. Eu vou ressignificar aquele evento do passado. Certo? Deus tirou o filho dele como consequência do adultério. Não tem problema. Deus fez. Deus é soberano. Deus é onipotente, onipresente. Mas Ele clamou para que retornasse a alegria da salvação. Você precisa orar assim hoje. Você precisa orar assim hoje. Romanos 15:13 diz lá que o Deus da esperança o encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Queridos, encher de alegria o teu coração é uma decisão. É uma decisão que você precisa tomar hoje. É uma decisão que você precisa colocar diante do Senhor hoje. Pare de ficar se debatendo, pare de ficar se enganando com essa falsa alegria.
Porque enquanto você precisa depender das circunstâncias externas, você vai se frustrar. O que impede hoje de você tomar uma decisão de entrar num lugar chamado soberania de Deus, poder de Deus, para que você experimente a alegria do Senhor? Jesus não morreu naquela cruz para você viver triste, cambaleando, murmurando, como se tivesse a pior vida do mundo. Eu não conheço a sua história, eu não conheço o seu passado, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: que independente das marcas do passado, Deus quer construir algo novo a partir de hoje. E Deus está dando uma oportunidade para você colocar diante do Senhor hoje todas essas marcas que estão vindo na sua mente, que o Espírito Santo está trazendo aqui na sua mente, para você entregar nos pés do Senhor. Pare de viver triste, amargurado, ressentido. Viva a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é que vai nos fortalecer para continuar avançando, para viver os melhores anos das nossas vidas. Você está preparado para viver os melhores anos da sua vida? Entre na intimidade com Deus, entregue, toma posse da alegria do Senhor. Fecha seus olhos, eu quero colocar alguns desafios aqui para você. Queridos, eu não sei o que Deus está falando ao teu coração. Eu só sei que eu afirmei no início dessa mensagem que Deus ia fazer algo nessa noite. Eu tenho uma convicção muito plena que o Espírito Santo está fazendo. Eu não sei se é com você que está aqui presencialmente, não sei se é você que está aqui no online, mas eu quero que você feche seus olhos aí e você coloque diante do Pai. O que tem roubado a sua alegria? O que tem roubado a alegria da sua salvação? De repente você precisa perdoar alguém hoje. Você precisa colocar diante do Senhor hoje a sua vida, essas marcas que você vem carregando, essas pedras, todo esse lixo que vem te aprisionando, que vem impedindo você de viver uma alegria plena com o Senhor. Você vai colocar isso diante de Deus hoje, vai falar: chega, hoje eu não vou sair daqui com esse lixo vai ficar no altar, nos pés da cruz. Deus está falando no teu coração. De repente você está aqui, você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus, e você vai tomar uma decisão hoje, falando: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador, eu quero me colocar diante do Senhor. Eu não sei o que Deus está falando ao teu coração, mas eu quero desafiar você a tirar o foco das circunstâncias externas e colocar toda a sua expectativa no Senhor, de você experimentar essa alegria do Senhor. Deus está falando contigo. Eu quero orar pela sua vida. Eu queria que, se Deus está desafiando de alguma forma, eu quero te desafiar a colocar de joelhos onde você está. Você que está aqui no presencial, você que está aqui no online, se coloque de joelhos aí também. O que Deus está falando contigo? Você precisa perdoar alguém. Você precisa tomar uma decisão hoje para experimentar essa alegria. Muitos irmãos já estão ajoelhando, já estão se colocando diante do Senhor. Não deixe passar essa oportunidade de você se libertar dessa prisão, de você se libertar dessas pedras, desse lixo que você tem carregado. Deus está trazendo hoje uma oportunidade de restauração, para que você viva uma vida plena, para que você viva uma entrega plena, para que você viva uma alegria do Senhor. Você que está aqui no online, se coloque diante do Senhor aí. Se coloque diante do Senhor. Não precisa nem escrever no chat. Eu quero só que você se entregue diante do Pai. De repente você está aqui, está entregando a sua vida ao Senhor hoje. Ore aí e fala: Senhor, eu quero entregar minha vida, eu quero entregar meu coração ao Senhor. Eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecador, eu quero entregar isso ao Senhor. Eu quero entregar minha vida e meu coração. Vamos orar. Eu vou estar de joelhos aqui também. Eu quero aqui dar a oportunidade. Você que está resistindo, chega. O Espírito Santo está falando ao teu coração, e eu sei que Ele está falando. Pare de resistir. Deus tem o melhor para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para a sua paternidade, para a sua maternidade.
para a sua vida profissional. Somente entregue. Somente entregue diante do Senhor. Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque essa noite é uma noite de restauração. Sou grato ao Senhor pelos irmãos e irmãs que estão de joelhos, pessoas que estão entregando a vida ao Senhor, pessoas que estão renovando o compromisso com o Senhor, pessoas que estão se libertando de marcas do passado, dessas falta de perdão, de ressentimento, de mágoa, pessoas que estavam caminhando pela vida entristecidos e hoje vão sair daqui alegres no Senhor, refletindo o amor, refletindo a luz, refletindo a alegria. Deus nos ajude a sermos agentes de alegria, agentes de esperança. Deus abençoe cada pessoa que está aqui, seja nas suas casas, no online, seja presencialmente, que o Senhor ministre cada coração, que nós possamos ver o grande agir do Senhor nessas vidas, que a restauração aconteça, que a libertação aconteça, e que possamos sair daqui muito mais fortes, muito mais firmes no Senhor, na esperança que vem do trono da graça para o nosso coração. Abençoa toda a entrega que está sendo feita nessa noite, essas pessoas estão sendo perdoadas, essas pessoas estão liberando perdão, essas pessoas estão sendo restauradas, Deus, que estão sendo libertas de mágoas, de ressentimentos, de marcas do passado. Abençoa, Deus, confirma no coração, Espírito Santo de Deus, faça queimar no coração delas, para confirmar o que está acontecendo, um mover sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus nós colocamos. Abençoa, Deus, cada vida aqui, que está aqui nessa noite, abençoa cada pessoa que está aqui conosco, em culto, seja nas suas casas online, seja aqui no presencial, nós colocamos diante do Senhor. Abençoa essas pessoas que tomaram uma decisão, entregando a vida ao Senhor, confirma no coração delas, e que elas possam ser tremendamente impactadas pela nova vida dada pelo Senhor. Abençoa, Deus, de uma forma muito especial, em nome de Jesus, amém, amém.